atenção deles. Então tá. Ah, mas tomando cerveja zero, eu não vou gravar isso aí, cara. Isso aí tu vai ser expulso do programa. Ah, não, já vou me detonar. Ó. Só zero cal, zero. Ah, não, doutor do G não dá, cara. Tem que dar uma enganada. Tem que ser um dia sim e outro também, velho. Né? Fala, Disconnectors! Fala, gurizada, beleza? E aí, Cassião, vamos fazer esse collab maravilhoso hoje, né, cara? Um collab que a gente vem conversando nas internas aí para falar, cara, de um grande trabalho aí que foi feito por duas grandes figuras do mercado nacional da música, né? Tô falando aí do documentário, eu acho que é assim que a gente pode lidar com esse trabalho feito, que é o Lado B da MTV, feito pelo grande Gastão Moreira e também outra grande figura, Fábio Massari, duas enciclopédias da música, né? É impressionante a qualidade do material que eles produziram e trouxeram em 4 grandes episódios, e no final, cara, eles deixaram lá uma letrinha de que pode acontecer mais. Então a gente sempre fica na espera aí, ver essa documentação. E eu acho que essa primeira temporada aqui é só uma ponta do iceberg, como já foi dito pelo reverendo. Que, como eles bem falaram no início do documentário, cara, tem muita pouca coisa no YouTube, né, documentado, assim, a gente pega, se tu procurar no YouTube, tu vai ver ali a partir dos anos 2000 em diante, mas a fase que eles iniciaram lá nos anos 90 tem pouca coisa. Predominantemente os anos 90, que eu achei muito mal documentados. Pesquisei ali, não tem quase nada sobre nossa época, começa ali a partir dos anos 2000, infelizmente a MTV que a gente trabalhou também não existe mais. Falando em documentar, cara, eu quero entender de ti aí, Cassião, como é que foi a tua conexão com a MTV, né? Em que momento isso aconteceu aí, né? Em que ano, né? Enfim, fala aí para nós, cara. Vamos nessa, meu velho. Cara, pra mim, MTV, quando falamos da MTV, a primeira coisa que me vem na cabeça, eu peguei no pedaço dos últimos anos do Massaro, mas foi os últimos anos efervescentes musicalmente. O cara mandando entrevistas de N galera, entre eles o que me marcou foi o Rush. Foi um trecho ali, ele mesmo fala, né? Foi um papo meio protocolar, sabe? Mas mesmo assim, cara, um acesso como esse é para poucos. É para poucos. E foi engraçado que o Gui Dili tem uma cara meio tipo. E o Leibson mais descontraído, né? E o Gui Dili, né? Tá, vamos fazer o papel, né? Fazer o quê? Eu acho que o próprio Massari reconhece isso, mas, cara, para ele, pô, uma medalha de ouro, né, cara, na carreira dele. Ele fala isso no vídeo, conta os detalhes. E se você ainda não assistiu, convido você a assistir, que realmente está aí histórico esse registro. Só imagino o trabalho foi muito cansativo para ele, assim, embora prazeroso, óbvio, né, mas tu elaborar, separar conteúdos, fazer uma cronologia, editar, cara, é puxado. Bom, nós sabemos bem como é que é isso e com todo acervo que eles têm. E realmente, cara, não tem nada. O que tem são pessoas assim, nós mortais que gravou uma fita VHS algum dia na vida e vai ali e posta, né? Mas sem a qualidade como o próprio Gastão e o Fábio e a esposa do Gastão que trabalha junto com ele ali, o braço direito dele, faz todo esse trabalho de qualidade de áudio e imagem, tanto que tem coisas que ele não postou no vídeo, né? Tem vídeos ele fala, você tem visto o áudio tão uma M, mas vai mais para vocês aí, sabe? Então, ele teve todo um cuidado desse tratamento desse material. Então, para mim, cara, somos gerações diferentes de faixa etária. Para mim, veio de 2001, 2002. Ali foi um impacto muito forte para mim. Ali comecei a acompanhar tudo da MTV. Musicalmente, me abriu as portas para tudo. Aí e deu a liga. Ao mesmo tempo, eu estava, sabe quem descobrindo? O próprio Gastão no Musicals. Na TV. Na TV, exatamente. No Musicals, que ele apresentou durante 2 anos e meio, 3 anos. Ele saiu em 99, aí ele começou em 2001, aproximadamente, e sábado à noite ali, eu,
Vai, Cássio, vamos sair? Não, tem musical. Não, tem musical. Ali vê todas as bandas ali independentes do mainstream ao independente, né? Bandas aqui do Sul, como Grupo de Maçã, Tequila Baby, The Fala. Daqui a pouco tá o Mark Ramone ali, cara. Pô, sabe? E daí foi essas minhas duas pontes ali, cara. Na época a internet não tava estourada como tava, né? Escada ainda, né? Espera meia-noite poder usar. Tá louco. Aquilo ali não era vida, que essa gurizada de hoje em dia não sabe o que é. Não sabe o que é. Então, foi para mim, veio o MTV nesse período. Aí, como disse, eu comecei a mergulhar no passado de tudo, cara. Gastão, os programas antigos, o Fábio Bassaro, outro cara musical também, vale a pena citar o Edgar Piccoli, tem ótimas lembranças do Edgar Piccoli entrevistando o Ozzy, cara. Que massa. Sabe? Então, foi para mim de extrema importância na minha formação musical a MTV e esses dois, não porque a gente está falando e tal, mas foram para nós e como foi para muita gente aí, como está assistindo, a formação musical de muita gente, sem dúvida alguma. Foi para mim esse período da MTV. E para ti, meu velho, como é que veio para ti? Cara, eu já peguei uma época, a gente tem alguma diferença de idade, talvez 10 anos aí, Cássio, eu peguei a época, por aí, eu peguei a época em 1992, naquelas anteninhas redondas que a gente colocava atrás da televisão, acho que era UHF, né, porque a VHF era normal e tinha UHF. UHF. E aí, cara, né, eu não morava aqui em Porto Alegre ainda, morava em Esteio, numa cidade na metrópole aqui, né, perto aí de onde tu mora, né. Cidade vizinha. Cidade vizinha. Exato. E, cara, a imagem era uma bosta, né, cara? Assim, melhorava na noite, então na noite tu conseguia uma imagem assim que tu conseguia ver, tudo analógico, né? Assim, hoje tu olha essas imagens digital, tudo cristalina, né? Bom, é só tu pegar os vídeos aí gravados em VHS, cara, aquilo ali era, assim, óbvio que tem alguns problemas ali de magnetismo de fita, né? Desmagnetizou, e aí fica meio ruim, como o próprio Gastão falou, mas muito do que a gente pegava naquela época era ruim pra caramba mesmo, né, cara? Era a imagem era outra, né? A qualidade, isso a gente tá falando de uma era pré-internet, né? Isso 92, lembro tentando pegar uma televisão Sharp que meu pai tinha me dado, eu tinha no quarto ela, e aí botava a anteninha. Acho que foi uma das primeiras televisões que eu tive, ou até em casa talvez uma das primeiras que tinha controle remoto. Então, já era o começo do controle remoto no Brasil TV, né, cara? Pô, era revolucionário, cara. Pô, era revolucionário, cara. Pô, e tu imagina um adolescente de 12 anos, né, recém descobrindo as coisas, se dá de cara com um material cultural fortíssimo como esse, né? Porque além do Gastão ali, a gente tinha a Astrid, a gente tinha a Cuca, a gente tinha o Thunder, né? O Thunder novinho, tu pega as imagens ali que eles aparecem ali, né? Ele novinho. E mexeu muito, assim, né, com o imaginário dessa galera dos anos 90, assim, com certeza a galera que tem a minha idade ali, assim como mexeu com a tua, né, a partir dos anos 2000, a galera que iniciou vendo MTV também foi muito forte. E o rock, apesar de muita gente na época reclamar, o rock tá caído, né, cara, se tu comparar com como hoje, a gente era feliz. É verdade, cara, como a gente era feliz. E não sabia, né, meu? Fúria Metal, cara, então ficava de madrugada pra ver, meu, procurava... Era de madrugada e passava? Se não me engano, era da meia-noite às 2 da manhã, cara. Ou era às 2 da manhã. Aí tinha uma reprise no domingo de manhã. Como eu era muito novo, eu ainda conseguia... Quando a gente ia... Eu conseguia ver em casa, obviamente. Mas quando eu ia visitar a minha avó, ficava um pouquinho e fazia uma sala. A gente chegava cedo, umas 9. Aí perto de umas 10 horas da manhã, eu acho que passava a reprise, eu emburacava lá para a televisão da sala e ficava vendo lá. O que você está fazendo? Vamos brincar, Marcelo? Não, E, cara, essas memórias, assim, fazem parte, né, não só da minha geração, mas principalmente da minha formação musical, como tu mesmo falaste. Acho que isso é super importante, né? Hoje a gente tem uma abundância, né, assim, de opções, né? E eu acho que isso, de uma certa forma, a música acabou ficando num segundo plano, assim, né? Hoje o entretenimento é muito vasto, né, cara? É streaming de filme, é streaming do YouTube, cara, é videogame, né, que tomou conta, né? O videogame, na minha geração, obviamente, era importante, mas não era tão importante que nem essa geração, né, dos 2000 em diante. Nossa, assim. Inverteu, né, cara? Tá muito presente já desde criança. As crianças já nascem, já mexendo no mouse e tudo.
A nossa internet era um jornal, uma revista, um rádio, né? Porque o rádio dava real time, né? Então seria uma nossa internet da época, assim, né? E a televisão. A gente pegou uma época boa de rádio, né, cara? Boa, a Ipanema, bons tempos da Atlântida. Pra galera do Brasil que tá assistindo, imaginem a Rádio Fluminense do Rio de Janeiro, ou a Rádio Rock nos seus tempos áureos aí de São Paulo, sabe? Exato. Então, eram fontes para nós de música inesgotáveis. Cara, o mais legal, agora voltando então um pouco para a produção desse material que eles fizeram, que ficou riquíssimo, né? Assim, né, cara, conservou a memória, né? A gente às vezes fica meio sem o brasileiro, principalmente, né? A gente perde as memórias no sentido de não resguardar a memória, a história, né? O momento histórico. E eles conseguiram resgatar muito bem. E o mais legal é que eles contam desde quando se conheceram lá no Colégio Dante. Isso é demais, cara. Isso foi muito legal, né? Eu quero ouvir uma música do Zappa, daí tinha um brother lá, acho que é Oscar, o nome do cara. Não, tu tem que conhecer o Fábio Massari, esse gosta esse de foda. E aí apresentou. Tu vê, o mundo é pequeno dos dois, né, cara? E aí a coisa se desvirtua, daqui a pouco estamos indo na MTV. Cara, isso é sensacional, cara. Pra tu ver a conexão dos planetas, quando é pra acontecer, cara, é pra acontecer essa porra. Impressionante, né? Cara. E aí eles voltando depois, né? Passando por um tempo depois, o Gastão ele entrou na MTV através de um concurso de VJs, e o Fábio Massari já trabalhava em rádio desde 86, na 89 Rock, que eu acho que é a rádio que tu estava se referindo quanto aos áureos tempos da Rádio Rock de São Paulo, deve ser essa, né? Porque a gente não conhece também, né? Porque nós não somos de lá. Então a galera de São Paulo deixa nos comentários se realmente a 89 era uma rádio realmente rock lá nos anos 90, onde eles se conheceram. E aí, cara, é muito louco, né? Assim, esse início dos VJs no Brasil, né, cara? Porque virou uma febre, né, meu? Assim, os caras eram VJ e viraram... Eram os youtubers dos anos 90, você pensar. Hoje em dia, essa gurizada quer ser youtuber. Falou que não, você quer ser youtuber. Então a MTV foi uma difusão de forma de comunicação. Os adolescentes, a galera dos anos 90 se criou o que era? Quer ser VJ. Então, foi uma forma de comunicação, sabe? Então foi os nossos primeiros VJs, assim, inspiradores. E eles fizeram um papel muito bom, né, cara? Principalmente na construção musical da galera, né? Mesmo a gente tendo um lado pop da MTV que não era tão pop como foi anos depois, né? Depois da saída do Massari, principalmente ali por 2002, 2004, que aí começou... o M acabou caindo, né? O M de music, né? De música, não se comprovou mais, né? Muito programa de auditório. Quando vê a galera do Marcelo Adnet, né, do stand-up ali, meu, ali abriu, que era a dona da MTV, partiu com um direcionamento ali totalmente oposto ali perdeu a casa. Eles perderam a mão. E depois vieram com esses férias com ex, esses reality shows, assim, que cara, a gente... Uma vergonha, cara. A gente que é mais velho, a gente sofre muito, mas eu também, né, cara, com a popularização, fico pensando, né, para que lado vai a televisão, né, assim... É difícil, né, tu manter hoje, tu consegue ver tudo que tu quiser na palma da tua mão com o celular, né, cara? Tu não necessariamente precisa mais de uma televisão, né, de uma rádio, né? Antigamente, cara, era os veículos, né? Era o que a gente chama no jornalismo de gatekeepers, né? Os caras que davam direcionamento do que estava rolando e tal. Sim. E hoje é bem complexo, cara. Mas, cara, outros trechos que me chamaram a atenção foi as entrevistas meio correndo que os caras fizeram com o Nirvana. O Massari, no Hollywood Rock, entrevistou o Dave Grohl e o Chris Novoselic. Que demais. Louco, né? E eu não sei se foi nesse mesmo evento, cara, que o Gastão, não sei se foi no Hollywood Rock ou uma outra apresentação no Brasil, que o Gastão pegou o Chris também no meio do caminho, no Novoselic, e saiu entrevistando pelo meio do caminho. Me dá 2 minutos de palavrinho. O cara, não, até 3. Aí trocaram uma meia dúzia de ideia. Mas o Nirvana, nessa época, era o Nirvana, né, cara? 92, era um 93. grande produto da MTV, né? Se a gente pensar, a MTV abraçou a Nirvana e vice-versa, foi um dos grandes produtos da MTV nos anos 90. Tem uma história, se eles contaram isso, até tu pode me corrigir, pelo que eu assisti.
Eu acho que o Thunderbird que conta uma vez, e da mesma geração, enfim, do Gastão e do Massari, recebeu o vídeo do Nirvana, o Smell Like Teen Spirit, ainda no Brasil, né? Vocês fiquem espertos. Guarde isso com carinho. Hoje vai ser a estreia desse clipe e ele vai ser revolucionário. E todo mundo, aquela coisa duvidando, aquela coisa. Quando escutaram aquele riff de guitarra, aquela agressividade, aquela sujeira. Cara, que é isso? Aí começou a ir a fundo, o clipe já foi estouro no dia seguinte, e aí aconteceu o que aconteceu, né? Então, os caras lançaram Nirvana praticamente na América Latina, né? Não tinha MTV em outro país na América Latina. Não tinha. Não tinha no início, principalmente ali que veio para o Brasil. Foi a terceira MTV no mundo, né? A MTV brasileira, 1990, né? Eu acho que foi os Estados Unidos, deveria ter sido a Europa, não tenho bem certeza do dado, mas eu sei que a terceira MTV no mundo foi a do Brasil em outubro de 1990. Anotei aqui só para a gente não perder esse dado. É muito louco, né, cara? Outro ponto que me chamou a atenção, que aí é uma relação que eu tenho, assim, que eu acabei... trabalhei em rádio aqui em Porto Alegre, e na época que eu trabalhei tinha um programa de reggae, né, muito forte do Porã, né, que é um grande radialista aqui, comunicador aqui na região sul. O reggae dub, né? Isso lá no início dos anos 2000, mas quando eu revi, na realidade, eu me lembro de ter visto essa entrevista do Zig Marley e do irmão dele pro Massari lá, que sensacional, cara. Isso também era legal, né, cara? Os caras viajavam para outros países para fazer entrevista. E visitar os artistas, cara. Que do caralho, velho. Que do caralho, meu. No estúdio, gravando disco. Esse, tu citou do Dave Grohl, o Gastão foi lá nos Estados Unidos, não me lembro qual cidade, não sei se era Seattle. Foi Los Angeles, lá que tem o prédio da Columbia, né, que é o... Los Angeles. Los Angeles. E logo, né, o Foo Fighters já preparando o terreno ali para o que viria a acontecer adiante, e o Dave magrinho, cabelinho meio cogumelo, e o Dave super de boa, passou o dia inteiro dos caras, cara. E o Foo Fighters mostrando uma música inédita ali, com a presença do Gastão, e não, desliga as câmeras, eu vou compartilhar com vocês uma música inédita. Não me lembro agora qual música, peço perdão. Não lembro. Não me lembro. Mas é uma música inédita e o Gastão quietinho. Então, imagina, cara, são coisas assim que nenhum outro jornalista vai conseguir acessar. Não fala o Brasil e mundo, cara, é difícil isso. Então, eles têm um acervo assim que pouquíssima gente vai ter uma nova oportunidade de construir. E o legal é que eles guardaram isso, né, cara? A gente estava falando com o Lúcio Brancato esse tempo no teu canal, né, que também é um jornalista aqui do Sul. Lúcio. Um abraço, Lúcio. E tem o Altos Plays, né, outro canal maravilhoso aí de colecionismo e tal, né, que fala muito de vinil. E ele falou, cara, eu não guardei nada, né? Eu em rádio também, que eu trabalhei durante 6, 7 anos, também não guardei nada, não tem nada desses registros, né? Eles... É muito legal a conexão que eles têm com as memorabilias, né? Assim, o Massari, o Gastão também tem muito, mas eu acho que o Massari é mais vidrado nessas coisas, assim, né, cara? O cara guarda ticket de restaurante. Ingresso, cartazes, carteirinha, tudo, cara. Não, isso aí vai dar um museu um dia em São Paulo. Certamente eles devem ter alguma coisa em mente, algo do tipo, ou uma amostra para as pessoas. Isso aí dá uma memorabilia maravilhosa, cara. Não, os ingressos de cada show compartilhando, e as histórias, e daí pega os ingressos ou os objetos, aí faz a resenha em cima, olha, no ano tal aconteceu isso tal, conversando com o artista tal, choveu, o dia foi Miami, etc. Cara, é incrível isso. Incrível. E tu falou dessa do artista tal e da memorabilia, eu me lembrei da entrevista do Massari com o David Gilmour, né, cara? Ele trouxe a foto do David Gilmour ali e tal, que ele participou, assinado pelo David Gilmour, e deu pro Gastão, velho. E aí o Gastão enquadrou, o Gastão mostrou agora, ele deu na época, né, 1990 Sim. e poucos, e tá lá enquadradinha ainda até hoje, assim, a foto do David Gilmour dessa entrevista. Tá merda, cara. E vai em conexão aí com o que a gente estava falando, né, de os caras viajarem, né, o cara foi a Londres lá para ver era o lançamento do The Division Bell, e o show era do Pulse, né, que é o que se tornou depois, até tem aqui em CD, não vou tirar porque tá numa pilha, não sei se eu puxar cai tudo, mas... Deixa quieto. Deixa quieto. Mas aquela o registro, né?
Mas ao mesmo tempo, uma série meio de cara, né? Porque usaram, sei lá, 2, 3 minutos da fita bruta e tinha 40 minutos de bate-papo falando sobre o Syd Barrett, sobre os primeiros discos, sobre tomar LSD, sobre as loucuradas que eles faziam nos anos 70 e final de 60, início dos 70. E cara, passaram 2, 3 minutos da entrevista e regravaram, né? Que era uma prática, né? Era as fitas beta, não lembro o nome da fita. Cara, tu usava aquilo, tu não é no digital, joga na nuvem e deu. Não, cara, tu tinha que gravar numa fita física. Era muito bruto os processos de gravações. Imagina que trabalharia, né? Exato. E guardar, né? Tu não vai guardar aquilo para sempre, até porque desmagnetiza, né? Assim, teve, como mostrou ali no documentário desses 4 episódios aí que eles fizeram, tem algumas que, cara, se perderam a qualidade, porque é isso, cara, a qualidade dela, se tu não digitaliza logo em seguida, e na época não tinha como digitalizar, né? Não era um processo normal da época, né? Até de repente existiam algumas televisões de fora do Brasil, né? Nesse formato digitalizado, mas por aqui não era muito isso. Outra coisa massa era a tosqueira que para a época era revolucionário, né? As tosqueiras dos cenários dos caras, né? Nossa, cara, o que é aquilo, mano? Aquelas animações passavam em fundo. Não, os estudos MTV, o custo-benefício era maravilhoso, era só esses panos, né, que hoje em dia é super comum, na época já era uma novidade, mas foi uma animação psicodélica e acabou. Deu, não tinha muito aprimoramento. E o que a apresentação dos DJs era um balcão para apoiar o pé e ficava falando, né? Ali no texto rolando, olá, galera, a gente viu isso aqui. Cara, é sensacional, umas tosquices incríveis. Eu adorava as propagandas da MTV, cara. Era muito alternativo. Muito. Não, e assim, ó, dentro de alternativas. Elas viraram tendências, né? Tanto que outras emissoras, depois, ali no início dos anos 2000, começaram a copiar aquele estilo ali, né? Pra época, era muito lado B, assim, né? Mas depois elas viraram tendência. Tanto que Globo, Band, essas outras maiores ali começaram a dar. Claro que não eram tão diferenciadas, mas tinham uma pegada ali que tu via que eles puxaram. Tinha mensagem forte, cara. Tinha. MTV, algo muito importante nos anos 90, não se falava tanto, eles tinham campanhas e festivais de defesa e conscientização do uso da camisinha, a questão das drogas. Isso tiver uma importância social, cara, muito forte. Cara, tem uma que eu acho que era um clássico, que é aquela desliga a televisão e vai ver um livro. Essa me marcou muito. Desligaram, eles tiravam do ar, quando rolava essa propaganda, eram 15 minutos com essa propaganda no ar, assim, tela preta, então assim, não aparecia nada, acabava a programação praticamente, e ficava 15 minutos parado ali. Mas teve um dia, não sei se você vai recordar disso, eu me lembro, foi um domingo, o dia inteiro. O que foi a programação da MTV? O pessoal de casa, para ter uma ideia, imagina agora a Globo fazer isso aí, e o dia todo sem programação, uma tela de fundo preta e um texto no meio escrito simplesmente desliga a TV e vai ler um livro. E fizeram uma pesquisa e uma parte das pessoas realmente desligaram a TV e vai ler um livro. Cara, não é sensacional, cara. Sensacional, cara. A preocupação que eles tinham, né? Principalmente é uma coisa transgressora, forte, meio vanguardista, sabe? Tipo, vamos desvirtuar do senso comum, vamos fazer do nosso jeito. A preocupação que eles tinham com os jovens, né, cara? Tu percebia que era uma televisão focada no público jovem, obviamente, ou jovem adulto, né? Assim, até os seus 30 e poucos. Nem existia acho que essa modalidade dos anos 90, mas enfim. E eles tinham essa preocupação de conscientização mesmo, que a gente falou, né? Pô, tinha propaganda da camisinha, tinha propaganda do álcool, né? Coisas que faziam parte do nosso dia a dia, assim, né? E eles tratavam com muita seriedade, assim, né? Nesse sentido. Tem os caras loucão lá, tinha o Thunderbird, né? Tinha o João Gordo, tudo loucão, mas aquilo ali eram posicionamentos pessoais e não da emissora, né? Então, exatamente. E a emissora respeitava muito isso, também. O individualismo de cada integrante. Não interferiam nisso. Não. Uma coisa que nunca mais vai ter isso, né, cara? Não era uma coisa quadrada, né, Cassião? Nada, zero. Uma coisa interessante, eu me lembro, Gastão, numa entrevista, não me lembro com quem. Não sei se foi com o Regis Tadeu. Não vou lembrar. Foi uma entrevista que ele falou, um lance muito interessante. Quando começou a MTV,
Os caras queriam ter uma base. Como é que eu vou me comportar? Porque o pessoal de casa, para ter uma ideia, ninguém tinha experiência em televisão. A maioria é tudo cru. A maioria o que era estudante de televisão, e o MTV foi de trampolim para as outras emissoras, uma Bandeirantes, uma Globo, e foi o que aconteceu, né? Zeca Camargo foi para a Globo, a Maria Paula foi para a Globo compor com o Cacete e Planeta. Astrid foi pro GNT. Pode crer, a Astrid e outras pessoas. O Gastão e o Massaro foram fora da curva, eles queriam saber do M, a música, o music, e a maioria foi do televisão. Então, essas pessoas não tinham noção disso, como se comportar, e o dono da MTV, que era o tal do Tite, o famoso Tite, simplesmente se posicionou entre eles e disse, ó, ninguém vai assistir nada. Vocês irão se comportar 100% naturais dentro da identidade de vocês. Isso eu achei muito, muito bacana. Eles queriam assistir o pessoal da MTV americana ou europeia, e o pessoal da MTV brasileira não permitir esses acessos para que eles pudessem desenvolver total das suas personalidades e criar suas posturas de presenças em frente à televisão. Isso eu achei muito legal. Então, foi uma escola de televisão muito grande a MTV. Ô, Cassião, vamos puxar o assado, como a gente fala aqui no Sul, pro nosso lado. E aquele jogo, hein, de Purple contra MTV, camisetinha do Grêmio, hein? Hit Black. Nossa, cara, que aquilo, cara. Sensacional. Que demais, cara. Né, cara? Que demais. Os caras entraram fardadinho do Grêmio, pra jogar bola e tal. Que massa, né, cara? Imagina tu bater uma bola com o Rich Blackmore, é? Ali de boa, ali. Estamos jogando bolinha, cara. Deu chapeuzinho. O Gastão jura que deu um chapeuzinho no Rich Blackmore ali, né? Ele tava falando ali. A galera da internet põe no Google, tipo, vai ter uma reportagem, várias reportagens, e os caras com a camisa do Grêmio ali, cara. É histórico isso. Demais, né, cara? Demais mesmo, né, cara? E é muito louco, né? Essa relação que eles tinham, essa proximidade que eles conseguiram. Claro, obviamente, devido ao meio de comunicação MTV, né? Porque já era consolidado, principalmente nos Estados Unidos, e a Europa acho que também estava meio que, não sei se iniciando, mas acho que não era tão forte como nos Estados Unidos, mas a conexão que eles conseguiram com os músicos, né? Depois, e tu vê fotos deles nos corredores com o Ian Gillan, por exemplo, né, cara? Como se fosse assim, cara, eu e tu estamos tomando uma cerveja aqui no bar do lado, ou nos encontramos no centro de Porto Alegre aqui para bater um papo, assim, era esse nível, assim, né? Total, cara, total, uma acessibilidade, assim, absurda, tanto com o pessoal do Brasil aqui, principalmente o pessoal da gringa. Pois é, o que acontecia? O pessoal da gringa vinha para o Brasil, né, e... vamos falar de música e tal, ver que eles davam preferência para quem? A Globo. Mas, pô, quem é a Globo? Lá fora não sabe. Agora falaram MTV, não, é MTV. Não, e tinha total carteirinha, né? Então eles acabavam revezando, o pessoal do musical era revezado entre o Massari e o Gastão. Massari e o Gastão. Eles pegaram toda a bagagem de ter visto. Também tem um pouco, né, com a Astrid, Thunder. Mas os dois eram os frontmen da parte musical. Eles falaram como é que era o nome do cara que foi pro Fantástico? Zeca Camargo. O Zeca, Eles falaram que tinha uma rixa interna, não contra o Zeca, né? Mas o lado jornalismo da MTV, que era o núcleo de jornalismo que era formado, o Zeca era editor, ou o diretor daquele núcleo, e tinha a produção que era a galera, assim, né? Tipo, quando o Massari entrou, ele era produção, ele fazia programação, depois ele foi pro lado de AR, né? TAR, que eles chamam, que deve ser Television. É os caras artista, o cara que organiza as entrevistas, coloca os vídeos no ar, né? Organiza a programação, né? Sim. E tinha essa definição. Então, eles até contaram o caso quando Faith No More caiu no Brasil em 1991, eles estavam no auge, né? Com o disco Angel Dust e tal, né? Estavam na cristã. O Zeca Camargo sumiu com o vocalista lá, fugiu. Mike Patton sumiu com o Mike Patton e deixou o resto da banda para eles entrevistarem, assim, né? Então, tinha uma rixa interna, e na real era até saudável, né, cara? Porque tu pega um cara que era novo, mas era safo como Gastão, entrevistou o baixista ali, né, e entrevistou o Mike Bordin, então se relacionou com esses caras e conseguiu criar um vínculo, né?
Não, e os caras acabavam criando amizades. Tu lembra ali do vídeo, o pessoal de casa, do Massari contando ali da parte do Zig Marley? O Zig Marley veio pro Brasil, o que ele fez? Ligou pro Massari, cara. Não, hey, Fábio, isso aqui. Eu tô indo para São Paulo tocar no Canecão aí, vamos marcar uma cerveja. E o Massari, meio que sem graça, lisonjeado. Não, vamos. Eles criam umas conexões que até hoje os caras levam, né? É incrível, cara. Muito massa, cara. Muito massa, né? Meu, tem uma outra. Eu me lembro, esse aqui eu tenho uma vaga memória, assim, né? Ela é meio esfumaciada, assim, no sentido de. Eu não tenho tanta certeza. Ela é meio blur, assim, né? Na minha mente. Mas eu me lembro do Gastão. Tem dois aqui que eles falaram que eu me reconectei, que é o Gastão Descobre Seattle, que foi uma puta imersão do Gastão lá em Seattle, no auge, velho. No auge. Cara, tava lá no Ninho das Cobras. No auge, que nem o cara que escreveu o Barulho, aquele livro, assim, né? Tava naquele naipe. E o outro, cara, e uma outra que era muito legal, que eu me reconectei na hora, foi quando o Massari, que era todos os festivais do mundo, que o Massari viajava o mundo para ir nos festivais, dos maiores festivais que tinha no mundo, Helsinki, lá na Noruega, tinha coisas... Helsinki não, a Finlândia. Enfim, cara, pô, quem sabe aí, deixa nos comentários. Sou péssimo em geografia. Não dá nada. Não dá nada. Mas é isso que era legal, assim, né, cara? Como os caras viajavam para uma cena que estava estourando e era tranquilo, assim, de fazer essas matérias, né? Assim, os caras iam em busca mesmo. Não, eles iam no fundo da raiz, de onde tudo acontecia, né? No Brasil e mundo. Poxa, cara. O Massari, eu me lembro dos caras indo no death metal. O Crise, nossa conterrânea aqui, começando a carreira e começou a despontar e já arrebentando no mundo afora, sabe? E assim como o Gastão acompanhando as gravações do Roots, do Sepultura, levando os caras na visita nas tribos indígenas, eles pegando toda aquela efervescência musical dos índios e o que aconteceu, incorporaram no Roots e o resto a gente já sabe. Cara, eles pegavam gravações de clássicos, já pensou nisso? Gravações de clássicos, eles estavam ali acompanhando esses bastidores, cara. No olho do furacão, como a gente diz, né? Cara, abriu pro rock, né? O abriu pro rock e é total MTV, né? Chico Sainz, todo o movimento Mangue Beat, né? Mundo Livre, Devotos, né? Que era mais punk rock, que na época era Devotos do Ódio. Devotos S.A., né? Eu não sei como é que tá agora. Eu sei que me lembro do Devotos do Ódio. Aquela outra Ed também, que era da mesma época ali, daquele movimento que eles chamavam de Mangue Beat, assim, e eles estavam lá, né, cara? Incrível. Eu cruzei, cara, com o Gastão, velho. Até esses dias a gente... Porque o Gastão tem uma outra fase que eu vou contar daqui a pouco. Mas esses dias eu tava falando com eu e o Brody, a gente entrevistou o Gabriel Tomás, da Autoramas, e enfim, e aí falei para ele, cara, eu conheci Autoramas, né, a primeira vez que eu vi Autoramas ao vivo foi no Curitiba Pop Festival, isso deve ter sido 2003, 2004. Eu lembro da MTV cobrindo, que foi o Pixies e seu Boa Noite, a primeira vez do Pixies no Brasil. Isso aí, esse foi o segundo festival do Curitiba Pop Festival, teve a primeira edição que tocou Breeders, e aí tocou essa galera do Mangue Beat, aí Chico Sainz, não sei se Chico Sainz já tinha morrido, puta, não vou me lembrar. Mas já tocou. A gente já tinha morrido. Já tinha, né? Nação Zumbi, sim, porque foi nos anos 90. Foi nos anos 90. Nação Zumbi tocou essa noite, tocou aqui a galera de Deobaldi, Cachorro Grande, tocou um duo muito louco, em inglês, se não me engano, que agora não vou me lembrar o nome. E aí, cara, no segundo festival que teve o primeiro que foi não foi na Pedreira Paulo Leminski, que foi no segundo. No primeiro foi na Ópera de Arame, que aí era menorzinho, no segundo eles ampliaram, e aí tava lá, cara, o Gastão Moreira cobrindo o festival, troquei uma ideia, assim, mas, né, cara, trocar uma ideia. E aí, meu, beleza? Tranquilo e tal. Capão de 3 minutos ali. Trabalho na rádio, eu e o Cláudio Cunha, na época, trabalhava na Ipanema, trocamos ali uma meia dúzia de figurinha, ele conhecia Ipanema, gostava pra caralho, porque a Ipanema chegava lá, assim, não como
não como no Dial, né? Mas chegava como referência cultural, assim, né? Para lá, né? Para São Paulo e tal. Sim. E, Que cara, massa, cara. e um cara muito do bem. Ele e o Benegão. O Benegão recém tinha lançado o primeiro solo dele lá, que era Eu que é sou pelo muito... Lobão ainda. Exatamente. E os seletores da frequência. Exato, até tô vendo aqui se eu não acho aqui, ó. Foi Até pelo vou ver Lobão. até vou ver se já tinha lançado nessa época, cara. Aqui não tá a data. Ou eu não tô enxergando, né? Meu, a idade é foda. Mas é esse aqui, né? Esse álbum aqui. Pode crer, é isso mesmo. Bem legal o disco, por sinal. Nossa, cara. Funk até o caroço é uma obra, velho. Uma obra. Uma obra. Aquele riffzão. E a bateria. Cara, esse disco aqui ótimo. Esse disco aqui o cara tem que ter na discoteca básica aí do cara, não tem como não ter, né? Total. E eu acho que até ele tocou nessa noite, cara, o Benegão, porque ele não ia estar lá de graça, né? Ele deve ter tocado também nesse evento, assim. Certamente. Então, assim, todos esses caras do lado B aí, e a MTV muito abraçou a causa, e juntamente com a curadoria Massari do Gastão, essas bandas circulavam e se tornaram subprodutos, podemos assim dizer, né? Eu me produtos, lembro né? muito. Produtos, Eu me coloco assim, o sentido, tinha os Bambambam, né? entendi. Pete, Charlie Brown, né? Então, Sim. digamos, o segundo escalão, podemos dizer assim, mas Sim. que igual, né? Para mim, melhor, para mim, primeiro. Assim. Totalmente. E poxa, apresentações mesmo, o Benegão ali, tocando no Gordo, Edgar Escandurra tocando o projeto, não é Buzina, é o projeto eletrônico dele. Então, Benzina. Pode crer. O Edgar apresentando pela primeira vez o projeto solo dele, sabe? Viu o Edgar tocando o projeto Benzina para 10 pessoas, eu e mais 9 pessoas no Elo Perdido aqui em Porto Alegre, mas na segunda versão do Elo Perdido, né? Tinha o Elo lá em cima na Carlos Gomes, lá, cara, no casarão que tinha. Cara, eu vi... E o Edgar nem aí, tocando super de boa. Super de boa, sim, porque né, tipo, a música eletrônica meio que tava em alta também nessa época em Porto Alegre, assim, né, só que não, aquele evento não bombou, era um dia de semana, acho que choveu, como eu trabalhava na rádio, de graça em todo lugar, disse, vou lá ver, e curtia também o trabalho do cara, né, não era só pra ver. Muito louco. E eles davam espaço para essas coisas, né, até tu falou numa coisa que, além do Fúria, eu acho que todo mundo, né, assim, principalmente da cena rock, eu acho que foi muito impactado pelo Fúria Metal, né? O Gastão ganhou muita força com o Fúria Metal, assim. Mas, cara, o programa Lado B, cara, para mim era um dos melhores programas da MTV, obviamente junto com o Fúria, assim, cara. Pavement, conheci uma galera ali por causa do Dinosaur Jr., né? O Pavement, como Sonic Youth, cara, Flaming Lips, cara, depois viraram carteirinha assinada, né, de presença da MTV constantemente na programação, né? Mas tudo passou e quem lançou, Massari. Mais ou menos, o Pavement tinha aquele hit mais famoso, mas as outras músicas que tocavam, que eram lado B, só tocavam no lado B, tá ligado? Fazendo jus ao programa. Exatamente. Era demais, cara, assim, quem viveu aquilo ali, eu não sei até quando foi o lado B, cara, mas eu acho que ele não chegou aos 2000, chegou aos 2000? Eu estava fazendo um release aqui, e foi até 2001, foi de 98. Teve outro programa com outro nome. Não, Sim. O Mundo Massari foi de 99 a 2001. E antes foi lá do B. É isso aí. O Massari é muito louco, né, cara? Eu me lembro quando saiu. O cara viajava, cara, e apresentava umas bandas assim que tu nunca imaginou que existia na vida. Não, e até as que existiam Rock 7, meu. O cara foi pra Suécia pra entrevistar o Blur e entrevistou o Rock 7. Olha a loucura, velho. Nunca, não foi pra essa intenção e acabou rolando, né? O Blur, naquela época, o 13, o vocalista, o Adam Baum. Eu sou péssimo pra nome, cara. Mas o vocalista namorava a mina do Elástica, que também era uma banda meio alternativa, assim, né? Acho que era uma banda inglesa também, né? Se não me engano. E ele namora. De tudo. Era um som bem alternativo, assim.
E o Damien Albarn tava aqui, né? Que é o cara do Gorillaz, né? Que é o... Por sinal, tá muito bom no último disco do Blur aí, né, cara? Já recomendo agora pra galera, meu. Ouçam aí, que tá um disco muito bom, muito bom. Hoje mesmo eu tava conversando com o nosso amigo aí, o grande Vicente Toniolo, aí bombando com o selo Made in Soul, que acabou de lançar o Exilado do Bros aí, galera. Procure aí no Instagram Made in Soul. E eu tava conversando com ele e eu tava escutando o disco do Blur, cara. Um som maduro, adorei a qualidade de som, uma capa maravilhosa. Tá bem legal o último disco, viu? E quem fala que não sou tão apreciador do Blur, cara. Eu gostei do disco, aquele som calmo, aquelas harmonias, as texturas deles. Tá legal. E eu aqui acho que tu tocou num ponto interessante aí, né, cara? Tá bem maduro, assim, né? Eles fugiram daquele Britpop, não que seja ruim, né? Mas cara, nós estamos em 2023, né? É natural que bandas com uma certa maturidade consigam aí evoluir, outras não, né? Mas, enfim, no caso do Blur foi uma evolução bem interessante, assim. Então é isso, cara. Não sei se tu te lembra mais alguma coisa aí, cara. Falamos dos festivais no Brasil, que eles viajaram o país inteiro aí, tiveram essa conexão, algumas coisas lá fora. cara, acho que é legal falar do Lollapalooza, que o Massari foi bem na época que o Metallica tava no Load Reload, né? Numa fase que... Pode crer, cara. Os truzão aí, né? Ficam de cara, né? O Lars Ulrich, com o cabelo playboyzinho, né? Cabelo curtinho, gelzinho, já tinha abandonado aquela coisa mais raivosa. O próprio Gastão entrevistou ele no estádio do Palmeiras. Estava ainda cabeludo, mas já estava no Reload. Tem uma cena maravilhosa. Eu não me lembro agora do vídeo ali que mostra. É um evento, provavelmente é um festival. Cara, toda a galera do rock brasileiro e cena independente daquele momento estava ali. Raimundos, o Little Quail, aparece ali, o Gabriel Thomas, sensacional, cara. E o Gastão aqui conversando e atrás de uma piscina de borracha para tomar banho, essas piscinas que a gente colocar no nosso quintal. E estavam vários integrantes de banda ali tomando banho, um calorão do caramba. uma baita de uma bagunça. O Educar, velho, saudoso Educar, tá aqui, né, no Rio Grande do Sul. Então, são coisas assim, cara, que nunca mais vai acontecer novamente, cara. E alguém, como falei, né, alguém vai ter um acesso como esse. Eu definiria como Gastão e o Massari, eles são a história da parte musical da MTV. Não sei se tu concorda, sem querer, não é bajulação da coisa, sem se merecer os outros também ali. Não. Mas esse acervo musical, sim, não há outras pessoas melhores, assim, que representem isso, né? Que tem uma representatividade, né? Exatamente. Tinha ótimos VJs ali, né? O próprio Thunder era do caralho. O Edgar Piccoli. A Cuca tem uma entrevista maravilhosa, não sei se vocês falaram isso. Ela foi meio de guaiaca no navio para entrevistar o Axl Rose, cara. Caralho, velho, não lembrava mais dessa. Tipo, não tinha ninguém, a Cuca com inglês, né? Vai lá. Não, o Axl Rose que escolheu. O Axl, naquela megalomania que a gente já sabe, né? Ele estava no auge dos dois discos ali. Use Your Illusion. Use Your Illusion. E aí, não, eu quero aquela garota. Ele não é bobo, né? Queria uma guria nova ali, né? Ele não olha, símbolo sexual, tá toda. Quando ele foi a Cuca, e a Cuca com inglês medonha, se virou bem ali, tá? Tem aí no YouTube esse papo aí, cara, essa história. Foi o mesmo episódio que o Axl Rose tirou o piano no hotel em São Paulo, quase acertou as pessoas, e já tava naquele estouro total da bipolaridade dele, e tem esse lance aí, tu falou da Cuca, cara, sensacional. A própria Astrid, né? Eu me lembro da Astrid entrevistando a Rita Lee e o marido da Rita Lee, né? O João de Carvalho, né? Roberto de Carvalho. Mas eu tô péssimo pro nome, cara. Acho que a idade bateu agora. É um vinho, hein, cara? É um vinho. Eu me lembro deles que tinha um programa que era na cozinha, assim, tipo, a Pinta cozinhando e ela ali, né? O que a gente semelhante que o João Gordo faz. Isso aí. Né? Se a gente pega essas referências, né? Não tinha MTV, como tu comentou, né? Então a galera queria ser VJ, hoje tem essas conexões aí que a gente pode guardar das suas devidas proporções, a gente pode fazer, né, cara?
E era muito legal, cara, esses programas, porque era cozinha mesmo, assim, né? Acho que era do apartamento dela, tinha umas realidades meio loucas, assim, deles ali, né? Até uma entrevista com o Caetano Veloso, sensacional. Caetano Veloso. O Zeca Camargo, aquela entrevista histórica que saiu em DVD também, do Renato Russo, na casa dele. Sensacional, sensacional. Histórico. Nossa, aquilo ali está. O Renato morreu poucos meses depois, né? Não foi isso? Foi, exatamente, poucos meses depois. Foi falecer, depois isso. Ele veio falecer, né? E o Renato falando de bandas alternativas ali e tal. Ah, ele era fanático de Smiths, né? O negócio dele era The Smiths. Acho que o Zeca pergunta, tu imitava quem? Era o Jim Morrison? Não, imitava o Marcy. Eu imitava o Marcy, daí apresentando várias bandas alternativas ali, Gang of Four, aquela juventude da época, o que essas bandas, né? Então, meio, de certo ponto, difundido esse lado pós-punk assim, para as novas gerações. Isso aqui você tem que escutar que é bom. Gang of Four, comprei esse disco, tal. Pô, um papo histórico ali, cara, do Zeca Camargo. Uma das poucas entrevistas dele, mas muito marcantes. O Zeca, ele acabou se consolidando depois na Globo, assim, né, como um grande jornalista, assim, né? Não que ele não, isso. Não que ele não fosse um grande jornalista ali dentro da MTV, né, mas eu acho que a parada dele é aquilo que tu comentou, né, cara, é um cara que ele tá mais marcado pelo TV do que pelo M, né, assim, é aquilo que a gente tava falando ali antes, né, então exatamente. A gente tem essas figuras mais marcantes pelo M, aí, que é o Gastão e o próprio Massari, e o TV, que era mais o Zeca, né? Que, por sinal, acho que tem podcast, é bem legal aí, cara. Vale a pena dar uma olhada aí no trabalho do Zeca. É óbvio que ele abriu mais o leque dele, né? Ele saiu só da música. Ele tá na Bandeirantes, assim, né? Bandeirantes, e tem um podcast também. Bom, vou dar uma conferida, não sabia dessa. Não, o cara tem uma cultura bem forte, assim, ele o bicho estuda pra caralho, assim, não é brincadeira. Cassiel, mais alguma que tu te lembra aí de cabeça? Mike Stipe do R.E.M., talvez, aí, eu acho que vale também a gente falar. Verdade, o Massari entrevistando o pessoal do R.E.M., é muita coisa assim que a gente não vai conseguir colocar tudo aqui, senão vai dar um papo de 3 horas fácil aqui. Os caras fizeram 4 vídeos de 1 hora. E vai ter bis, hein, cara? Vai ter continuidade aí, certo? Pô, não podemos esquecer, cara, Gastão e temos com egos, cara. Velho, pô, ele era puta fã do AC/DC, né? É puta fã do AC/DC, né? Imagina a emoção, né, cara? Não, não sei se ele conta os detalhes, não sei se tu vai recordar ele. E entrevistou o Brian Jones, mas o Brian não vem. Pô, que vier louco, né, cara? Já que o vocalista, né, que ele queria. Não, veio. Era um cidadão formal ali do hotel. Vai vir o tal do Angus. Também vem o tal do Angus. Pode também, pode. Angus, cara. Adoro. Adoro. Aí, cara, aí veio aquela turnê ali, que vieram pro Brasil, do Ballbreaker. Eu acho que era. Tá em São Paulo, Curitiba, e aí veio o tal do Angus, ele desceu do quarto aí, conversando com o cara. Imagina, e cara. Ele é pequenininho, né, com a franzininha. Se abraçar, ele quebra ele. Ele foi muito educado. Muito, cara. Nossa, o australiano, assim, que educação britânica, assim, né? Incrível, assim, né? Sempre pronto a responder, né? Também acho que tem a entrevista, né? Falando em britânico do Keith Richard também ali, né? Que é que ele responde tudo também, super educadamente. Ele foi na Inglaterra, né? Se eu não me engano, foi isso, né? Eu não lembro. Eu não me lembro se foi nessa época que eles estavam vindo no Voodoo Lounge aqui no Brasil. Acho que foi no Voodoo Lounge. Enfim, cara, foi nessa época, assim, né? Não me lembro se aqui ou lá. Mas o cara muito educado, assim, fez questão de responder, assim, né, cara? Sabe? Ele entrevistou todos, né? Foi uma sessão. Uma foi só o Mickey. Isso. Aí 2 horas depois o Ron, o Ron Woods e o Charlie Watts. Depois o Pete, cara. Porra, cara. Loucuragem, né? Não, cara, mais um aqui que eu me lembrei, ó. O Jack Endino, que produziu o Titãs, né? E produziu aquela galera da cena de Seattle, lá, o primeiro disco do Nirvana, o Bleach, né? Acho que vale essa menção honrosa.
O Massari contando a história que ele deixou de ver o Foo Fighters para ver o Cheap Trick. E quem tava no palco era o Spike Lee, o diretor, tava do lado dele. O Spike Lee, muito louco, né, cara? Cara, imagina que resenha, tipo, tu não espera, quando vê, porra, cara, o Spike Lee aqui do lado, olha, tipo, cara. Agora lembrei uma história perdida e acho que eles não contaram. Até a gente conversou pessoalmente, quando a gente foi juntos no show do Cachorro Grande, a famosa entrevista, acho que não foi no ar. Não foi, talvez fique para segunda. Pode ser. Que o Gastão entrevistou o The Cute, o Yatsbury e o Billy Duff. Eles já estavam brigados, foi na turnê do disco do Bode. E entrevistou os dois, e aí o papo vai. E ele é muito fã da banda, o Gastão, aí puxou um disco. E ele, não me lembro agora qual a pergunta, e simplesmente pegou o disco e atirou no chão, cara. Cara, que merda, né? Na primeira pergunta, ele pegou o disco e atirou no chão, cara. Quebrou a capinha, etc e tal. E o Gastão já ficou pé da vida, já ficou um clima pesado. Aí daí uma outra pergunta falando, né, de como foi para a banda, os passos, para penetrar no mercado americano. Daí ele foi bem grosseiro. Eu não sou autor pornográfico para penetrar. Que palha, né? Que otário. E a história final foi o seguinte, uma certa vingança, acho que foi numa festa da MTV, tava eles ali, e tava a namorada do Yatsbury, não sei se ela tava brigada com a coisa toda, e a namorada do Yatsbury começou a flertar o Gastão, e o Gastão, ele tá na dele, quando tiver a namorada em cima dele, o Gastão e o Yatsbury, putaço, eu falei, toma, cara, vou tomar tua namorada. Sensacional, e 5 dias depois, fizeram show na Argentina, a banda acabou. Que loucura, né? E voltaram também, lançaram esse ano, ou ano passado, lançaram um puta disco também, esse ano, lançaram esse ano. Pode crer. Não, foi ano passado, foi um disco muito legal, cara. Foi ano passado? Foi ano passado. Foi ano passado, agora não me lembro o título, que eu vou ficar devendo. Um disco muito legal, cara. Ouçam que vale muito a pena, tá muito bom mesmo, assim, aqueles discos fora da curva, assim. Lembrei mais uma, Xavier. Tá estourando aí. Não, vamos lá. Uma entrevista do Kiss, não sei se vocês contaram no vídeo, não me recordo. Ele sem máscara, aquela coisa toda, tava o Paul Stanley e o Gene Simmons. A conversa vem, ele pegou o disco, um lançamento ao vivo, o lançamento da EMI, mas sem um lançamento só aqui no Brasil e sem autorização da banda. Caralho, piratão. Sem autorização do Simmons e do Stanley. Sim. Ele pegou isso aqui, vamos supor que é o disco. Que negócio é esse? E o Gastão ficou aqui, né, cara? E aí, não, tem um disco ao vivo, não sabe? Pela gravadora EMI, mas eu não tô sabendo disso. Caralho, velho, pegou. Quem é o representante aqui no Brasil? O Virgin. É o Virgin que faz a distribuição do Brasil. Olha aqui, ó. Ele deu uma de político aqui, ó. Compre somente discos oficiais da banda. Isso aqui não é oficial da banda. Isso aqui é coisa de gravadora. Isso aqui é coisa montada. Isso aqui não tem nada a ver com a banda. E ele começou a criticar tudo que poderia ver e não ver, meter defeitos, aí devolveu pro Gastão. E ele fez assim pro Gastão, né? Tipo, tu comprando o CD não oficial da banda, né? Gastão, meio que sem graça, cara. Então, tipo, sensacional, cara. Isso tem vídeo, isso tem no YouTube. Põe aí vocês, pessoal, entrevista do Kiss e Gastão. Cara, sensacional. Ele pega o CD e dá uma intimada na gravadora. Bom, deve ter tomado umas críticas bem fortes a EMI. Mas isso só acontece com quem tá lá no olho do furacão, né, cara? Isso é o mais legal, né, cara? Para finalizar aí, cara, quero deixar os parabéns aí pro Gastão, né, e pro Massari, né? Porque realmente, cara, é muito bom quando a gente quando tem esses documentos, né? Porque isso vira um documentário, né, cara? Isso fica guardado para posterioridade, né? Coisas que muitas vezes a gente no Brasil, principalmente, infelizmente, a gente não tem essa mania de guardar a história, né? De buscar a história. Então já fica os parabéns aí para os dois. Cassião, nós vamos fazer essa edição dupla aí, cada um faz a sua, depois, quiser deixar inteiro, deixa inteiro, se quiser editar, botar vídeos e tal, acho que a gente vai brincando aí para ter dois vídeos cara. diferentes aí. Pode ser tranquilo.
E um abraço, reiterando junto as palavras do Marcelo, ao Gastão e Massari, e gratidão pela prestação à música brasileira, o jornalismo musical, e que certamente deve uma vela todos os dias acender para vocês, assim, botar um pôster, de verdade, assim, sem puxar saquinhos aqui. E de fato é um acervo histórico. E que bom que eles têm guardado isso. Até eu tenho curiosidade de como é que foi isso, essas imagens, se puderam usar, tiveram questões autorais ou legislativas. Sabe como é que é, né? Tem tudo. Verdade, jurídicas, né? Verdade. Tenho curiosidade disso. Tanto que eles mostram imagens, mas assim, uns insights, né? Coisa rápida, né? Eu tenho curiosidade de saber disso, enfim. Fica aí a pergunta no ar. Mas, cara, fica um grande abraço a eles, foi um trabalho incrível. Muito massa mesmo. Cassião, obrigado aí, cara. Vamos deixar os links dos nossos canais aí, tanto se tu vê esse vídeo pelo canal do Cássio, ele na ponta da agulha, vai estar o link da Desconecta, e aqui da mesma forma, na Desconecta, a gente deixa o link aí do canal do Cássio, que reativou com violência agora o canal, é isso, Cássio? Não, estamos com consistência. Fiquei um tempo parado, sabe como é que é? Fazer jornalismo independente ou criação de conteúdo independente no Brasil, né? A gente tem trabalho e tudo mais, né? É um desafio e tanto. Mas fiquei um tempo parado e agora voltei aí no começo de julho aí. E agora um desafio bom, manter a consistência aí, com bons papos legais aí, que já fizemos junto com o Lúcio Brancato, fazendo parceria com outros amigos nossos aí do... Fica aqui a menção do site Virodisco, se você ainda não conhece, acessa o site Virodisco, todo dia tem resenhas incríveis aí com os comunicadores, pesquisadores aí, o próprio Scherer, o Rodrigo Melão da página Prazeres Plásticos, o Christian Fetter e Felipe Silva do podcast Prisioneiros do Rock e o grande Luiz Brode aí do canal no YouTube Minha Vida em Vinil, faz um trabalho incrível, este quarteto fantástico, como a gente brinca aí. Todo dia tem resenha de discos, resenha de show também. O próprio Scherer postou um show que eu tive a honra aí de estar presente contigo aí Foi demais, muito bom. O Reunião do Cachorro Grande, aqui no emblemático Auditório Araújo Viana. Então, fica o convite a vocês acessarem viraodisco.com.br, beleza? Ô, Cássio, vocês entrevistaram aí, tu e o Felipe, agora como é que é o nome dele? Do Secos e Molhados. Gerson Conrad, do Secos e Molhados. Já tá no ar, né? Inclusive, né? Galera que quiser passar por lá, eu acho que, fez esse registro, daqueles registros que fica guardado aí por uma eternidade, né? Total, cara. Não é querer gabar, não é nada disso do tipo, não, cara. Bom, todo papo é incrível, né? É um registro. E o Gerson tem digamos, sem desmerecer os outros, um pingo um pouco a mais de especialidade nesse ponto aí, porque realmente é 50 anos do primeiro disco do Secos e Molhados, os discos mais importantes da história do rock, da música brasileira. E o Felipe Silva aí, fica gratidão, um abraço a ele aí, que brilhantou ainda mais o papo aí com o seu amplo conhecimento musical. E o Gerson, ao assistir, fica o convite aí, super à vontade, super educado, 1h30 ele cheio de histórias e detalhes, algumas histórias que a gente não sabia, ele contou pra gente. Isso é legal. Cara, foi uma honra, cara, foi especial. Mercenárias também, né? Tem também lá um papo, como é que é o nome da... Sandro Coutinho. Sandro Coutinho também. Então, assim, cara, entrevistas e acervos culturais você só vem por aqui, né? Tanto na Desconecta como aí na ponta da agulha, lá vocês podem conferir as entrevistas. Fica o convite aí para assinarem os nossos canais. E é isso, cara. Agradecer de novo Fábio Massari e Gastão Moreira por deixar esse registro aí que vai ficar para as próximas gerações aí, né? Visto que o YouTube, a não ser que o YouTube acabe, que eu acho bem difícil, né? Porra, derrubar o Google não é qualquer um, não. Não é qualquer um. Mas também já fica um aviso pra galera fazer o download dos vídeos aí, pra guardarem nas nuvens aí, nas suas próprias nuvens, para não perder esse registro. Agora tá um pouco mais caro, né? Tem que comprar HD virtual, antigamente era só fita VHS, né? É verdade. Valeu, Cassião. Obrigado, cara. Valeu o papo aí, foi demais. Até a próxima, galera. Um abraço de todos de casa, até mais.